veio a mim uma palavra aqui para essa noite. E eu falei para o pastor, pastor, eu estou sentindo muito forte de trabalhar um pouco nesse tema sobre as realidades do reino espiritual. Falar sobre batalha espiritual e daí terminarmos orando pelas famílias, seja por cura, seja por libertação. Grande parte das nossas lutas são perdidas por desconhecimento. A única maneira de você derrotar o seu inimigo é conhecendo ele. Sem o total conhecimento da realidade espiritual, você vai perder todas as suas guerras. A Bíblia fala dessa realidade. O apóstolo Paulo, se hoje fosse conhecido como um pregador numa determinada área, eles iam dizer que ele era um pregador de batalha espiritual. Porque era um tema que ele abordava incansavelmente. E eu gostaria de falar sobre esse tema, sobre a questão da realidade espiritual, dos mundos, que a Bíblia chama de mundos espirituais. Você sabe, você é um indivíduo constituído de uma tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é a parte sua que se comunica com o céu. Então ele opera verticalmente. A alma opera horizontalmente. E o corpo, ele reage aos dois, tanto ao espírito quanto à alma. Então você vai analisar comigo que você é muito mais espiritual do que carnal. Você tem espírito e alma, que ambos fazem parte do invisível. E apenas um corpinho que não serve para quase nada. Falando sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia, Ezequiel 28, no versículo 12. O texto diz assim, Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Preste atenção. Tiro era uma cidade fortificada da Ásia, uma cidade muito potentosa, poderosa. E o rei de Tiro, tem aí uma discussão, ele se chamava Itiobalus. E ele era um rei muito arrogante, muito orgulhoso. E Deus agora usa esse rei para confrontá-lo. E no meio dessa confrontação ao rei de Tiro, Deus vai usar um indivíduo como exemplo dessa confrontação. Basicamente, nós temos esse padrão também em Isaías, quando Isaías vai confrontar o rei da Babilônia. E Deus usa Lúcifer como exemplo do orgulho do rei da Babilônia. Então, se nós queremos saber sobre a realidade do reino espiritual, ela começa aqui. E diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dizes, assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Pode continuar, vai indo. Estivestes no Éden, agora fica claro que não está falando mais do rei. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobria de toda pedra preciosa, cornália, topázio, ônix, crisólito, berilo, jaspe, safira, carbúnculo, granada, esmeralda e ouro. Atento a um detalhe, Lúcifer era essas pedras, ele não vestia, ele foi feito dessas pedras. Então todas as pedras preciosas que você tem no mundo foram feitas a partir dele. Você quer ver? Em ti se faziam teus tambores e pífaros.
Outra coisa que ele tinha, sons no corpo. No dia em que fostes criado, foram para ti isto preparado. Então, basicamente, você percebe que todas as pedras preciosas que nós temos foram feitas a partir do corpo desse ser. Se você estudar a geologia da Terra, você pesquisa hoje na internet a origem das pedras preciosas. Uma delas, o ouro. E se você pesquisar o ouro, você vai ver que o ouro não tem átomos terrestres. Uma coisa mais estranha. O ouro não é da Terra. É óbvio que não. Se você vê o céu, é feito de ouro. As ruas são de ouro. O rio é feito de cristal. Todas as pedras preciosas são extraterrestres. Fica evidente isso. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e continua dizendo, aqui falou sobre a composição corporal de Lúcifer. Ele era isso, e brilhava como ouro. Continua. No verso em diante. Eu te coloquei como querubim da guarda. Observa a palavra. A palavra é guardador, protetor, guardador, querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andastes no meio das pedras de fogo, pedras afogueadas. Pode ir em diante. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância, agora olha o que você está lendo comigo na Bíblia. Estamos falando de Lúcifer. Pela abundância do teu comércio. Sabe, eu fico me perguntando, que tipo de comércio? Pela abundância do teu comércio, o seu coração se encheu de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. E o querubim da guarda, ó querubim da guarda, eu te expulsei do meio das pedras afogueadas. Então preste atenção nisso, para entendermos a realidade muito poderosa que nós temos no reino espiritual. Alguns teólogos consideram esse capítulo como apenas uma força de expressão, uma metáfora. Outros dizem que esse querubim era um título dado para Adão. Eu acho um pouco difícil. Adão foi feito da terra. A palavra Adam é vermelho. Adama. Adão não tem composições extraterrestres, nem você. Nós somos feitos daqui mesmo. O termo querubim da guarda, cheio de 10 pedras preciosas. E o que é mais interessante, que quando Deus levanta Arão, no peitoral de Arão tinha 10 pedras. E eram essas 10 pedras. Esse texto nos deixa muito claro que, pelo visto, Lúcifer era uma espécie de sacerdote. Alguns dizem que ele era ministro de louvor. É provável, nós não temos isso na Bíblia. Mas o termo se dá pelo fato de que ele tinha composições musicais. Nós temos várias classes de anjos no céu, para não falar raças. Nós temos anjos com cara de animais. Você lembra dos seres viventes? Leão, cordeiro. Anjos com cara de homens e anjos até com cara de serpente, gente. Em Isaías 1, no versículos... em Isaías 6, no versículo 1, usa-se o termo serafim. A palavra serafim é réptil de fogo. E aquele serafim tocou em Isaías. Então nós temos classes de anjos que têm 2 asas, classe de anjos que tem 6 asas, classe de anjos que tem 2 asas, 6 asas, classe de anjos que tem asas que tapam o rosto, asas que tapam os pés e 2 para voar. Nós temos os chamados querubins, e é uma classe de governos. Esses querubins são anjos que Deus fez para governar sistemas, governar ambientes. E Lúcifer era um
querubim. Nós temos os serafins, que são anjos protetores, anjos purificadores. Por exemplo, esses serafins, eles andam como que um carro de fogo. A Bíblia diz que Deus monta em dois serafins e anda. Provavelmente Elias foi arrebatado por um serafim, que era um carro de fogo. Deixe-me te mostrar uma coisa, eu não sei se ele está na internet, se ele conseguir achar no meu Instagram. Eu estava pregando num culto recentemente e uma irmã tirou uma foto. E do meu lado apareceu um anjo de fogo. E esse anjo dava a altura do púlpito. Basicamente é mais ou menos assim. Porque quando nós falamos de Adão, você imagina que Adão era assim igual nós. Baixinho, com essa cara de lata. Pense o seguinte, Adão, a Bíblia diz que ele era igual aos anjos em força e poder. Então provavelmente ele devia ser muito alto. Qual é o tamanho médio de um anjo? Depende muito. A Bíblia diz que as portas da cidade santa têm 12 metros. E os querubins encostam a cabeça na porta. Então, mais ou menos, calculamos que esses anjos têm aí aproximadamente mais de 10 metros de altura. Provavelmente Adão tinha mais de 5 metros. Ele era muito grande e muito forte. E o pecado fez acontecer essa coisa que nós somos hoje em dia. Então, basicamente, para você entender o que eu estou falando, Lúcifer era uma classe de anjos, querubins. Nós temos os anjos que têm a afeição dos homens. Miguel é um anjo que é chamado de homem, porque se parece com homens. Gabriel também é chamado de o homem Gabriel. É um anjo que tem cara de homens. São as classes de anjos. E o querubim também é um anjo que tem cara de homens. Agora escute isso. Uma coisa interessante que eu tenho aqui nesse texto, a hora que achar a foto pode colocar. Diz assim, ó. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Eu quero ser bem instigador aqui nessa noite. Se Lúcifer esteve no Éden, quando foi isso? Porque quando nós vemos a história de Adão, ele já é a serpente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas essa história é o que nós chamamos de história de eternidade passada. Você já leu na Bíblia ou já viu alguém pregando sobre eternidade passada e eternidade futura? Você sabe que quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando o pregador dizia, na eternidade passada, eu, hã? Na eternidade futura, eu, hã? Para mim, eternidade é eternidade. Como é possível existir eternidade passada e eternidade futura? Deixe-me te explicar. Toda vez que você lê na Bíblia o termo eternidade passada, está falando de uma eternidade não contada. Quando foi que Deus criou os anjos? Quando foi que Deus criou o céu, por exemplo? Olha lá, gente. Tem como pôr nessa do meio também? Olha lá. Legal, né? Eu te empresto ele depois. Provavelmente é um serafim que tocou Isaías. A Bíblia diz que um serafim de fogo tocou na boca de Isaías. Legal demais, né? Obrigado. Yes, é muito bom. Dura quando aparece demônio também. Então escute isso. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Lúcifer caiu ou não caiu? Ele caiu antes de Adão ou depois de Adão? Responda. Se Lúcifer caiu antes de Adão, ele caiu aonde? Na terra? Bugou? Como que ele caiu na terra? Vamos lá. Lúcifer caiu antes de Adão.
Se foi antes de Adão, foi antes dos 6 dias, ou 7. Se ele caiu antes dos 7 dias, aonde ele caiu? Ou você acha que ele virou um titã, ficou sentado no trono do universo, transformando as nações em areia? Porque tem gente que prega isso, que Lúcifer ficou vagando pelos... Esse povo está assistindo muito filme da Marvel. Ficou vagando pelos planetas, devastando os planetas. Aí quando Deus fez a terra, ele veio para a terra. Então vamos lá saber aonde Lúcifer caiu. E depois vamos lidar como ele caiu. Porque no texto aqui diz: estivestes no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, no versículo 13, diz: estivestes no Éden, lugar de delícias, no jardim de Deus. Vamos ver de onde ou aonde ele caiu no texto. Pode continuar o texto a partir do versículo 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Pode continuar. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria, por causa do seu brilho, o seu resplendor, por terra te lancei. Mas aí aqui ainda temos um português experimental. Pode ser o planeta ou pode ser no chão. Não está na terra, está por terra. Ok. Mas veja agora Isaías no capítulo 14, no versículo 12, para você saber aonde Lúcifer foi jogado. E aí nós temos uma aplicação fantástica sobre a realidade espiritual. E eu quero terminar aqui hoje falando sobre arma de ataque e arma de defesa contra o reino das trevas. Isaías 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações. O quê? Você leu? Tu que prostrava o quê? Que nações? Que nações que ele prostrava? Isso é antes dele cair, antes de Adão e Eva, antes dos 7 dias, no que nós chamamos de eternidade passada. Porque a única eternidade contada na Bíblia é a futura. A passada é será que é? Vamos, continua o texto. Ali ainda temos por terra, mas agora vai mudar. E tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Quer dizer que ele está abaixo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha o texto. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Dá uma pausa aí. Eu mandei para eles ali uma definição da palavra abismo. Primeiro, o texto sugere que ele foi jogado no lugar. A palavra inferno em hebraico é Sheol, e inferno em grego é Hades. Sheol é um lugar que Deus fez para o diabo e seus anjos. E aonde é esse Sheol? No abismo. E o que é esse abismo? Veja comigo Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e diante. Depois eu volto nesse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo. Aonde ele foi jogado? Por que havia trevas? Agora você me pergunta, peraí, mas ali está tudo sem ser criado, como que está tudo sem criação se já tinha água? Pense bem, como que a terra apareceu debaixo das águas? O texto diz que havia trevas sobre o abismo e o Espírito pairava sobre as águas. Em nenhum momento dos 7 dias, você vê Deus dizendo, vamos criar a água. E nem tampouco vamos criar a terra. Ele apenas diz, faz separação entre a água e a terra. Aonde está a terra ali, gente? Embaixo das águas. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por que que nós temos um abismo ali? Porque foi basicamente aonde estão essas trevas que Lúcifer foi jogado. Mas aí surge uma questão. Pastor, é a partir do versículo 2 de Gênesis que nós temos a criação do mundo. Olhe bem para mim. Volta o versículo 1 de Gênesis 1. Olha o termo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico está assim, ó, Bereshit bara ha Elohim, vet ha shamarim. O termo significa, no princípio Deus fez tudo do nada. A palavra bara é Deus pegar e criar tudo de uma matéria inexistente. A partir do versículo 2 você não tem mais a palavra bara, você já tem a palavra haja, que significa criar do que existe. No versículo 1, é quando Deus criou o universo, é quando Deus fez os anjos, é quando Deus fez tudo perfeito em sua beleza, inclusive a terra. Mas no versículo 2 parece que alguma coisa está destoando, porque no versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Como que isso é possível? Eu pus ali a tradução, põe para mim, acha para mim o termo. Eu gosto que você olhe isso para mim, porque tem como aumentar, pôr nessa tela do meio? Também? Preste atenção, o termo que nós temos ali é a palavra vazia. A terra era sem forma e vazia. Ali nós temos a palavra hebraica, é borru. Borru não significa vazia. Borru significa o quê? Leia lá comigo. Agora volta o texto anterior. A outra definição, que nós temos a palavra torru, sem forma. A palavra sem forma e vazia. O que se diz ali, torru, borru. Olha o termo. A terra era sem forma e vazia. Põe a palavra primeira. A palavra sem forma. Torru, borru. Olha o que diz torru. Torru significa, olha lá comigo. Torru, o que significa? Estar devastado. Então, na realidade, o que você está vendo aqui comigo é que a terra se tornou devastada e vazia. E o que fez a terra se tornar devastada e vazia? Uma guerra. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria tudo muito perfeito. E Ele coloca nessa terra que Ele chama de Éden mineral, como você leu comigo em Ezequiel 28. Estivestes no Éden, no jardim de Deus, anjos. E o líder desses anjos era um governo, chamado Lúcifer, ou Eiliel, é o seu nome de anjo. Quando você pega os indexes da Torá, lá está o nome dele. Na Bíblia apenas sugere o título da sua função.
Esse querubim da guarda era o responsável por esse mundo de adoração que tínhamos na eternidade passada. E essa terra foi habitada por anjos. Por isso que você leu no texto que esses anjos que estavam aqui, eles eram perfeitos. Havia um lugar de adoração. É um Éden antes de Adão e Eva, como lemos em Ezequiel 28. Estivestes no Éden, você era o guardião das pedras preciosas. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse ser foi enchendo o seu coração de violência e pecou. Ele pecou por arrogância, ele pecou por violência, ele caiu. No verso 15 diz, de Ezequiel 28, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível. Os teus sentimentos e atitudes, desde o dia que fostes criado, até que se observou malignidade em ti. E no verso 16 diz assim, por intermédio dos teus negócios sobre a terra. No verso 16, por abundância do teu comércio, se encheu de violência. Isso é tão interessante, que voltando a Isaías 14, agora nos versos 16 e 17, vai mostrar como Deus derruba Lúcifer. Quando a terra se enche de violência, quando a terra se enche de profanação por causa de Lúcifer, Deus chama esses anjos no céu. No verso 16 e 17, os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, não é este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, e que punha o mundo como um deserto, e assolava as suas cidades, e os cativos não deixava ir soltos. Isso é antes de Gênesis, versículo 2. Volta o versículo 12 desse texto para você entender. Verso 12, desse Isaías. Nesse capítulo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações. Continua. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas, anjos de Deus, colocarei o meu trono e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Pode continuar. E os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, não é este o varão que faria estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? De quem está falando? Agora em Ezequiel 28 diz que Deus convida e chama esses anjos. E o livro de Salmos diz que houve batalha. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí você entende a palavra devastada. Por causa da iniquidade provocada por Lúcifer aqui nessa terra, Deus brada e derrete a terra. Ele abre as comportas da terra e todas as águas cobrem a terra. E agora o que nós temos? Uma quantidade de zilhões de anos incontáveis entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Não sabemos quanto tempo essa terra está embaixo das águas. E no abismo estão os anjos caídos e Lúcifer. Mas será que eles foram lançados na terra, nessa terra? Veja Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, por favor. E viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida de sol,
tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Continua. E viu, pode ir em diante, o partido 2, e estava grávida, gritando com dores de parto para dar à luz. Essa mulher tanto representa Israel no primeiro século, que era perseguido, como agora representa a igreja. Quem é perseguido agora é a igreja. Mas olha o texto. Viu-se também outro sinal, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E o dragão, a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre agora não é lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava prestes para dar à luz. Satanás foi jogado na terra. Isaías diz que ele foi jogado no abismo. A Bíblia diz que Deus fez o inferno por causa deles. O inferno veio a existir. A Bíblia Sagrada diz que Deus acendeu o fogo do inferno por causa de Satanás e por causa dos seus anjos. E não pense você que o inferno está no espaço sideral, numa espécie de buraco negro. Aonde está a casa de Satanás? Nós sabemos, porque Jesus, na parábola do rico e Lázaro, fala desse abismo. Quando ele chega em Gadara e os demônios são expulsos, os demônios pedem para não ser jogados no abismo. O abismo é o que a Bíblia também chama de Sheol, ou Tártaro, ou prisão, ou inferno. É o que separa o Giena do inferno e o paraíso. E o inferno foi aceso por causa da ira de Deus, para ser e passar a ser a morada dos demônios. Jesus diz que ele foi feito para eles, para Satanás e para os seus anjos. Resta-nos saber um pouco sobre isso. Deuteronômio 32, no versículo 22, veja comigo. Deuteronômio 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo O fogo do inferno não é do diabo, o fogo do inferno é de Deus. Satanás nunca na Bíblia é taxado por alguém que possui ou produz fogo. O fogo que arde no Sheol é o mesmo fogo do céu. Deus é chamado tanto de fogo purificador, como de fogo consumidor. O fogo que batizou os apóstolos matou Ananias e Safira. O fogo que não se consumia na tenda de Moisés matou os 2 filhos de Arão. Paulo diz que o fogo prova-nos, e esse fogo queima madeira, feno e palha. O mesmo fogo purifica ouro, prata e pérolas. Então o fogo que arde no inferno é o fogo santo de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o fogo descer do céu até o inferno. E olha o que diz: ao profundo do Sheol. E esse fogo no inferno devora a terra com o seu fruto e abrasa os fundamentos dos montes. Falando dos vulcões. Está muito claro para nós que o fogo que emerge dos vulcões vem do Sheol. Você está lendo comigo isso, não? Leia você esse texto em voz alta, por favor. Em Mateus 25 e 41, eu vou falando, você vai colocando o texto, diz assim: mas o rei ordenará aos que estiverem à esquerda. Aonde? E os da direita são benditos. Malditos os da esquerda. Apartai-vos de mim, os que estão na esquerda.
E ele diz: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que foi feito, preparado para o diabo e seus anjos. Então olhe bem para mim. Escute bem que você já está entendendo a coisa. Aonde é o inferno? Aonde está Satanás e seus anjos? Existe uma localização geográfica do inferno. Primeiro que a Bíblia diz que as pessoas vão para o inferno quando não tem Jesus. Esse grupo de gente, ele diz: malditos, e vão para o inferno. Não foi feito para vocês, foi feito para o diabo e seus anjos, mas você vai para o inferno. Qual é a localização desse tempo e espaço? Talvez você pense que o inferno é espiritual. Talvez você pense que quem está lá no inferno é só a alminha. Se eu te disser que nós encontramos na Bíblia pessoas vivas, no corpo, alma e espírito, que caíram no inferno vivas. E a Bíblia diz que caíram feito pedra, porque corpo pesa, alma não. Aonde ele está? Porque hoje é uma batalha teológica na televisão. As pessoas morrem, ficam no pó da terra, ficam dormindo, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Você já ouviu isso? Mas será que isso é verdade? Será que é saudável as pessoas não se preocuparem com a perdição? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Até mesmo no texto maior do amor de Deus, está lá o inferno, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E perece aonde? Perece no inferno. Então olhe bem para mim. No Velho Testamento, a palavra usada para inferno é Sheol. Nós temos uma outra palavra usada que é Giena, ou Vale de Rinom. Deixe-me te explicar o que é Vale de Rinom. É um lugar onde queima lixo. Israel tinha muito lixo. Então tinha um vale onde incinerava os lixos. E Jesus chamou o lugar onde vão as almas das pessoas para um lugar tipo o Vale de Rinom, para serem incineradas. E esse lugar ele chamou de Geena. É aonde estão as almas perdidas, separando-as para o julgamento. Em Salmo 9:17 diz assim: os perversos serão lançados no Sheol, no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Para onde vão as pessoas que se esquecem de Deus? Leia o texto em voz alta. Aqui está falando de desviado, viu? Só esquece de Deus quem conhece Deus. Para onde vão essas pessoas? O Sheol. Aonde está Satanás? Para onde vão os que se esquecem de Deus? Para a casa do capeta. É mesmo. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz assim: sou eu aquele que tenho a chave da morte e do inferno. Então veja bem, não é o diabo que leva você para o inferno. Foi Deus que mandou o diabo para o inferno. E é Deus que manda os ímpios para o inferno. Em Marcos 9:43, diz assim, Marcos 9:43, e se tua mão te faz tropeçar, aqui temos uma metáfora, corte-a. É melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, aonde o fogo não se apaga. Então está claro e evidente que o inferno existe. E ele está lá por causa de Satanás e seus anjos. A terça parte dos anjos. Eu não tenho como a gente fazer o cálculo.
mas eu posso fazer ficticiamente um cálculo. Suponhamos que tenhamos 10 bilhões de anjos. Tem muito mais que isso. Se caiu a terça parte, para cada 10 anjos, quantos demônios? 3 demônios. Vamos arredondar para 3, que o meu forte não é matemática. Vamos, ou arredonda para 3 ou para 4. Pense o seguinte: para cada habitante da terra, nós temos 8 bilhões de habitantes, quase isso. Para cada habitante da terra, nós temos pelo menos 1 milhão de demônios. No mínimo. Meu Deus, pastor, que perigo. É verdade. Essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que para cada demônio existente, tem 7 anjos. Por isso que a Bíblia diz que existe uma guerra entre o bem e o mal. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Esse lugar já foi dele, deixou de ser dele e passou a ser dele de novo. Lembra quando ele levou Jesus na ponta do pináculo? Ele mostrou, diz a Bíblia, os reinos da terra. Ele disse: você está vendo isso aqui? Tudo é meu. Está vendo ali, ó, Arena do Corinthians? Está vendo aqui? Tudo isso é meu. E ele disse mais: tudo isso te darei. E olha o que ele diz: porque me foi dado. Então eu dou, está lá na Bíblia, a quem eu quiser. Mas quem deu isso para ele, irmão? Aí você fala: foi Deus. Um dia foi, mas ele perdeu, porque Deus criou o homem. Veja, Lúcifer se vestia com pedras. Lúcifer era o querubim da guarda. Lúcifer era um sacerdote. Lúcifer dominava as nações, como nós lemos em Isaías. Agora Deus vem depois de zilhões de anos e fala: vou fazer o homem. Ele não vai se vestir de pedras, ele vai se vestir com a minha glória. Esse homem vai ser igual a mim, a minha imagem, a minha semelhança. E agora tudo que era de Lúcifer, inclusive a terra, Deus disse: domine, domine, domine. Tudo isso é seu. Que maravilha. Mas esse homem estava com a rebimboca da parafuseta meia fraca, porque era tudo dele. Agora pense o seguinte comigo: eu te dou um presente, você pega esse presente que eu te dei e você dá para outro, alguém que eu não gosto. Eu posso ir lá e tomar dessa pessoa esse presente? Responda. Só tem uma maneira de eu ter de volta aquilo. Quem falou? Comprando. E aonde que houve essa compra? Yes. E não é só isso. A Bíblia diz que na cruz ele envergonhou os principados e potestades. Ele colocou a dívida. Adão nos deixou em dívida. Ele cravou na cruz essa dívida e ele tomou. Ele desceu às profundezas do inferno, no Sheol. Pegou o governo do mundo. Tomou os reinos da terra e disse: tudo é meu. Eu tenho todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia! Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão no Sheol, e toda língua confesse no céu, na terra, no Sheol, que Jesus Cristo é o Senhor. Olhe bem, calma. Nesse exato momento, tem demônios no abismo dizendo: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas pastor, onde que é o inferno? Você está pisando nele.
o inferno, biblicamente falando, é no centro da terra. Sério, pastor? Não, estou brincando. O inferno não é num lugar. Apesar de ser morada de espíritos, ele é completamente físico. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a palavra está plantado em cima do maligno. Vamos ver isso. Lucas 10, 15. Eu vou fazer isso primeiro, para você entender a importância do crente. Segundo, a importância da igreja. Terceiro, quem é você no reino espiritual? Lucas 10, 15. Tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades. Agora estamos no Novo Testamento, é grego. Hades é inferno. Até o Hades descerá. Agora escute o que você vai se surpreender. Antes da morte de Jesus, todos que morriam, sejam ímpios ou não, iam para o Sheol. Abraão foi para o Sheol. E às vezes você fala assim, por que Satanás contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés? Ali nós temos uma briga jurídica. Porque você vê na transfiguração Moisés e Elias voltando, deixando claro que Moisés e Elias estão no céu. Se eles estão no céu, como pode se eles estão vivos? E como Moisés pode estar vivo se ele morreu? A Bíblia Sagrada diz que a morte reinou até Moisés. Fica evidente que Deus de alguma forma ressuscitou Moisés. Porque os mortos não voltam. E na transfiguração, nós temos Moisés, Elias e Jesus. Não é uma visão, eles vieram. Isso está muito claro para mim. Nós não temos só lá no céu esses dois, nós temos também Enoque. Homens, a Bíblia diz que carne e sangue não entra no céu. Mas nós temos Enoque, nós temos Elias, nós temos Moisés. Então a briga de Satanás pelo corpo de Moisés é uma briga jurídica. Ele tem direito às almas. Tinha. Ah, que vontade de falar agora, mas eu tenho que construir. Porque a Bíblia Sagrada diz que no Velho Testamento a configuração do inferno era um. No Novo Testamento, a configuração do inferno é outro. No Velho Testamento, eu acho que você deve ter aí uma foto feia que eu construí, dos 3 céus embaixo. É uma casinha que tem aí. Se você colocar para mim. A configuração do inferno antes da morte de Cristo é registrada em Lucas 16. Jesus fala do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. Põe na tela do meio também. O Lázaro morreu e foi para o paraíso. A palavra paraíso está ali, ó. Lucas 16 e 22. Aqui nós temos bem detalhado. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Embaixo do primeiro céu, que é o céu dos homens, nós temos o lugar de tormento, Lucas 16, 23. O grande abismo, na ponta do abismo Tártaro, Pedro fala que é onde estão presos alguns demônios, outros soltos. Satanás foi lançado no abismo. Você lembra que Jesus conta que o rico diz que do Giena ele contemplou a Lázaro no paraíso. E lá do lugar de tormento ele disse: pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, molhar a minha língua com água. Sabe uma coisa interessante? Apesar do inferno terem almas, as sensações são físicas. O camarada tinha sede, sentia calor e não perdeu as lembranças. Ele sabia que tinha 5 irmãos, ele sabia que tinha pais. Veja você que a morte não muda ninguém. Do jeito que você morre, você vai.
E ele está no lugar de tormento. Essa era a configuração antes da morte de Cristo. Mas nós sabemos que Jesus morreu. E a Bíblia Sagrada diz que ele desceu às profundezas da terra. Você quer ver esse texto comigo? Diga amém. Em Efésios 4, versículo 9. Se prepara que eu quero que você vibra muito. Porque você precisa entender o que é igreja, o que é ser crente. A Bíblia diz que salvação é tirar o homem do reino das trevas e transportá-lo para o reino da luz. A Bíblia diz que ser crente é ser um outro povo. Você não é judeu, você não é do mundo, mas você é igreja. É uma nova raça. A Bíblia diz raça diferente, raça eleita. É um outro tipo de gente. Você não é do mundo, mas você ainda não é do céu. Você é raça. É igreja. Olhe bem. Ora, isto, ele subiu, que é senão aquele que também desceu às partes baixas da terra. O inferno é físico. O céu é espiritual, mas o inferno é físico. E tem mais. 1 de Pedro 3, versículo 19. Aquele que... 1 de Pedro 3 e 19. No qual também foi, agora olhe bem isso, e pregou aos espíritos em prisão. Continua o texto. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Presta atenção. Aqui a aplicação tem que ser muito bem exegética. Que daqui nascem as heresias. Esses dias eu vi um pregador dizendo que até Judas está salvo porque morreu antes de Jesus morrer. Não é isso que o texto está dizendo. Pastor, o texto está dizendo que Jesus pregou para os rebeldes pré-diluvianos. Eis. Nós temos 4 palavras na Bíblia para a palavra pregar. Uma delas é pregueira, de onde surgiu a palavra profetizar. Isso, Velho Testamento. Outra delas é eioélio. Outra delas é querigma, grego. Outra delas é querucho. Vou te explicar 2. Querigma é pregação. Querigma significa o quê? Boas novas. Tudo que se prega como boa notícia, a Bíblia usa o termo querigma. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e querigma o evangelho, ele está dizendo, aplique uma boa notícia. Isso é querigma. O que é o evangelho? Dar a boa notícia que Jesus morreu pelos seus pecados e você não tem mais condenação. Basta você se arrepender e você está salvo. Esse é o evangelho. Isso é querigma. Mas nós temos também uma outra palavra na Bíblia para pregar, que é querucho. Querucho não é boas novas. Querucho é aplicar uma sentença. Vou te explicar. Quando Jonas foi em Nínive, a Bíblia diz que ele tinha que pregar. E a Bíblia diz que ele pregou 40 dias. Olha a pregação de Jonas. Em 40 dias, vocês vão morrer. Isso não pode ser uma boa notícia, gente. O que ele estava fazendo? Aplicando uma sentença. Então, querucho é pregação de juízo, é pregação de condenação, é pregação é uma profecia dura. Às vezes o profeta, Deus manda ele pregar querigma, às vezes Deus manda ele aplicar um juízo. Vai lá e diga, ô seu infeliz, miserável, a casa caiu. Isso é querucho.
Quando a Bíblia diz que Deus desceu ao Sheol e pregou a esses antediluvianos, Ele não pregou para salvar, mesmo porque a Bíblia diz que só 8 foram salvos. Se Ele não pregou para salvar, por que Ele pregou? Ele aplicou a eles a sentença. Eles não sabiam por que estavam lá, então o Senhor não deixou eles ignorantes. Mas olha o que aconteceu. Ao pregar aos espíritos em prisão, ele foi ao paraíso. O paraíso era embaixo, todos desciam ao Sheol. Você quer ver? Não precisa pôr na tela, eu só cito. Salmos 16:10, Davi disse: não deixará que a minha alma sofra no Sheol. Salmos 30, verso 3, Senhor do Sheol, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descestes mais ao abismo. Isaías 14:15 diz: contudo serás levado ao reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. Jacó, quando ficou sabendo que José morreu, a Bíblia diz que ele disse: eu quero descer ao Sheol para me encontrar com meu filho. Jesus ainda não tinha preparado João 14, verso 1. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou para o Pai preparar o paraíso, preparar um lugar. Aleluia. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que ele desceu. E ele fez o quê? Ele levou o cativeiro. Todos aqueles que morreram antes de Cristo, que não estavam entre aqueles ímpios, mas estavam no paraíso, como Abraão, vemos em Lucas 16, Jesus levou. E ele inaugurou um lugar chamado terceiro céu, que se chama paraíso celestial. Agora o paraíso não está mais na terra, ou embaixo. O paraíso está no céu. Em 2 de Paulo aos Coríntios 12, verso 1, o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que não é digno falar. Ele diz: eu fui levado ao paraíso. Então o paraíso hoje é onde? No terceiro céu. E o terceiro céu fica onde? Apocalipse 9, versículo... Apocalipse 6, versículo 15, por favor. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todo escravo e livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Põe Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caía do céu, e foi-lhe dada a chave do poço e o abismo é o que, gente? Uma coisa interessante que eu encontrei aqui na terra é que a igreja divide o espaço com o inferno. Deus não levantou uma igreja frouxa. Deus só levantou a igreja aqui com uma missão: eu te coloco como ovelhas no meio de lobos. Na época que Jesus disse: levantarei a minha igreja, tinha muitas igrejas e muitos templos, tinha muitos reinos. Jesus agora separa um povo escolhido, e ele põe e chama esse povo de luz do mundo, sal da terra. E por que você tem o título de luz do mundo e sal da terra? Porque o mundo é dominado pelo príncipe desse mundo. Jesus disse: o príncipe desse mundo é chegado, só não tem poder sobre mim. Paulo chama ele de Deus desse século, que cega o entendimento dos homens, para que não veja a glória de Cristo.
Você sabe o que é uma guerra espiritual? É converter um homem das trevas para a luz. Você sabe por que você se converteu? Para ser um soldado nessa guerra, para ser um guerreiro nessa guerra, nesse lugar cheio de trevas, nesse mundo tenebroso. Paulo chama esse mundo de tenebroso, ele chama esse mundo de lugar de guerra. Deixe-me te dizer uma coisa: Satanás é o indivíduo mais poderoso da terra, depois de Deus. Ele é mais poderoso do que a ONU, do que a Alemanha, do que os Estados Unidos, do que tudo. Não há nada abaixo de Deus mais poderoso do que Lúcifer. Ele é tão poderoso que Jesus chama ele de valente. Jesus chama ele do valente que veio para pegar você e prender. Mas tem alguém mais poderoso que o diabo. Ele é forte, poderoso, é o grande valente. Mas Jesus disse: vindo outro mais valente, toma a armadura, toma tudo que tem. Veja, a Bíblia diz que Satanás não tem armadura, mas a Bíblia olha para você e diz: revesti-vos da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sabe, Satanás é poderoso, Satanás é tudo isso, mas Jesus diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum. Deixe-me te dizer, primeira coisa, não podemos desprezar o diabo. Paulo diz: não ignore suas astúcias. A Bíblia diz que nem Miguel ousou pronunciar contra ele palavra de juízo. Nós não temos força em nós, a nossa força vem do Senhor. Mas Jesus diz: em meu nome, cure os enfermos, expulse os demônios. Aonde você chegar, haverá libertação. Aonde você chegar, haverá cura. Olhe para mim, crente, você é um ser poderoso. Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas. Eu estou aqui para dizer que você é alguém sobrenatural. Há poder de Deus na sua mão, há poder de Deus na sua casa. Você tem poder, e o seu poder se limita em desfazer as obras de Satanás nesse mundo. A igreja está aqui para expandir a luz. A igreja está aqui para expandir esse reino, o reino de Cristo. E eu concluo. Olha aqui para mim. Como você se torna um soldado nesse exército? Quando você é um crente, Paulo diz assim: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Bom, a Bíblia diz que nós temos armas, especificamente apenas duas. Uma é de ataque, a outra é de defesa. Qual é a arma de ataque? Jesus disse: em meu nome, ataque os demônios. Com o nome de Jesus, nós atacamos. O nome de Jesus é arma de ataque. E a Bíblia diz: qual é a arma de defesa? Quando Satanás vem contra você, em Apocalipse diz que nós o vencemos pelo sangue. A Bíblia diz que quando o anjo da morte desceu no Egito, as casas que tinham sangue eram protegidas. Então olhe bem para mim, com o nome você ataca, com o sangue você se defende. Com o nome você ataca, com o sangue você se defende. Eu não durmo sem usar essas duas armas. Uma vez eu tive uma visão.
E nessa visão estava cheio de demônios. E toda vez que eu pronunciava o nome, eles davam 3 passos para trás. Mas eles voltavam. A Bíblia diz que Satanás foi embora depois de ter tentado Jesus e diz: por um tempo, breve tempo. Você precisa entender usar essas armas. Eles recuam, mas voltam. E quando ele te ataca, quando você sai de casa, tem uma batalha, começa a clamar o nome. Porque deixe-me te dizer, o nome de Jesus não serve para o diabo. O nome de Jesus serve para Deus. O Senhor me deu a revelação do nome do sangue. O sangue é uma chave de ordem para anjos. Quando você fala, há poder no sangue, ou em nome de Jesus, a Bíblia diz que aos seus anjos, Ele dá ordem ao nosso respeito. Pronunciar o sangue, ou clamar pelo nome, faz os anjos de Deus guerrearem ao seu favor. Eu gosto de pôr as mãos sobre o meu filho, ou os meus filhos, e dizer: Senhor, cubra com teu sangue. Eu gosto de sair de casa e falar: Senhor, cubra com teu sangue. Os demônios não conseguem ver. Eu tive uma visão, e um demônio disse: cadê sua família? No sonho ou visão, não sei. Eu disse: está em casa, mas eu não consigo ver. Minha mulher está aqui do meu lado, não estou vendo. Nós somos escondidos no sangue de Cristo. A Bíblia diz que debaixo das suas asas estamos seguros. Não tenha medo de bruxaria, feitiçaria, demônio, principado, potestade. A Bíblia diz que eles são vencidos. A Bíblia diz que Ele despojou e cravou lá na cruz a cabeça da serpente no seu calcanhar e venceu as trevas. E Ele veio a você e diz: eu te dou esse poder, eu te devolvo o reino do mundo.